Vamos começar então. Eu hoje vou falar sobre ondas marítimas, especialmente os tsunamis. O tema das ondas marítimas passa quase que completamente ignorado, né, nos textos de física geral. E, entretanto, é um tema interessante. Os meus alunos das engenharias, quando falava sobre isso, eles ficavam bem interessados, até porque tem alguns surfistas, né? Então querem entender, conhecem bastante, né? Porque vivem as ondas e gostariam de entender um pouco mais. Bom, primeiro sobre a palavra tsunami. É uma palavra japonesa, tá, que designa ondas geradas em oceanos, mares, baías, lagos, a partir de movimentos sísmicos, ou de vulcanismo, ou de deslizamento de terra submarino, ou de impacto de meteorito, ou até de fenômenos meteorológicos. Em japonês, a palavra tsunami é a mesma, tanto no singular quanto no plural. Por isso, a gente optou por usar sempre tsunami, sem a letra S no final, mesmo quando a gente se refere a mais de uma onda. Em 2004 houve aquele grande tsunami, tá? E até ali, praticamente, por aqui não se falava em tsunami. A maioria das pessoas ficou sabendo do tsunami a partir daquele evento em dezembro de 2004. Aí, um pouco depois, andei fazendo uma pesquisa na internet, tá, para saber se em português era o tsunami ou a tsunami. E de modo geral, o pessoal prefere chamar de o tsunami. Tá? Então vou estar chamando de o também. Apesar de ser uma coisa tão devastadora assim, deveria se chamar de a. A tsunami. Tá? Bom, o que distingue os tsunamis de outras ondas na superfície da água são os períodos de oscilações da água. Enquanto que uma onda marítima normal podem acontecer períodos até de algumas dezenas de segundos, tá? Em um tsunami esse tempo atinge alguns minutos ou até meia hora. Ou seja, essa é a característica importante que diferencia uma onda convencional de um tsunami, tá? O período. Tá? As ondas marítimas convencionais têm períodos de alguns segundos, pode chegar até de muitos segundos. Tá? Agora, para ser tsunami, tá, esses tempos têm que ser da ordem de muitos minutos, ou pode chegar até meia hora. Não tem a ver com amplitude? Não tem a ver com amplitude. Comum diz que uma grande onda. Sim. Não, o que tecnicamente define o tsunami são esses períodos grandes. Tá? Eventualmente, um tsunami, depois discuto isso, um tsunami também pode ter grande amplitude. Tá? Mas, por exemplo, foi sentida no Rio de Janeiro a chegada daquele tsunami 36 horas depois do evento. Tá? Chegou lá. Tá? Mas lá chegou com uma amplitude pequenininha, entretanto foi perceptível. Tá? Foi perceptível a chegada. Porque se a coisa acontece por muitos minutos, tá? O que a gente vai ver? Numa onda convencional, o mar se eleva e se abaixa depois de alguns segundos. Tá? Num tsunami, o que vai acontecer? O mar começa a se elevar. E não baixa nada. Isso. E leva muito tempo até retomar a configuração original. Então foi notado lá uma mudança no nível da água, tá, que não era prevista nas cartas de maré. Tá? Então eles tomaram isso como indício da chegada do tsunami naquela região. Porque se sabe muito bem, tá, dentro dos portos, tá, quais são as cotas, tá, de maré alta, maré baixa.
E aí deu não sei quantos centímetros fora do padrão durante um tempo longo. Está chegando lá o tsunami. Então, dessa forma, enquanto as ondas marítimas normais podem ter comprimento de até algumas centenas de metros, tá? Os tsunamis são ondas longas, tá? Que em alto mar possuem de 10 km a 500 km de comprimento de onda. Tá? É isso que caracteriza também. Podemos falar em período ou podemos falar em comprimento de onda. Tá? Em alto mar, um tsunami pode ter comprimentos de onda até de 500 km. Bom, comprimento de onda nós entendemos bem o que é. Tá? Por exemplo, a distância entre duas cristas consecutivas. Aqui vocês têm uma foto, tá, de ondas marítimas convencionais chegando lá em Bombinhas, em Santa Catarina. Ah. Se a gente mede essa distância aqui, a gente tem uma estimativa do comprimento de onda. Tá? Aqui de alguns metros. Tá? Aqui vocês veem a chegada do tsunami, tá? Numa praia, não sei aonde. Tá? Em 2004 apareceram muitas dessas fotos na internet. Quer dizer, notem a diferença entre essa foto aqui, tá? E essa aqui. Tá? Isso aqui é uma onda convencional. Tá? Quer dizer, o que tem atrás da onda? Tem mar no mesmo nível. Tá? O que tem aqui? Quilômetros de mar, 1, 2 metros acima. Não? Quer dizer, imaginem um tsunami chegando aqui em Tramandaí. Não precisa ser uma onda como o pessoal mostra na internet, uma onda com 20, 30 metros. Bastaria chegar um tsunami, tá, com amplitude da ordem de alguns metros e acabou Tramandaí. Porque, ao contrário, uma onda de tempestade pode ter amplitude muito maior do que um tsunami, mas uma onda de tempestade tem comprimento de onda curto. Tá? Tem comprimento de onda curto, ou seja, o mar se eleva, alguns segundos depois ele baixa. Tá? Num tsunami, o que vai acontecer é que o mar se eleva e fica elevado durante meia hora. Tá? Quer dizer, levante o mar ali em Tramandaí 2 metros, tá? E durante alguns minutos, tá? E inundou toda a cidade. Tá, então aí essas duas fotos eu acho que mostram bem o que é uma onda convencional. A amplitude até pode ser grande, num dia de tempestade eu posso ter uma amplitude grande, mas eu estou olhando aqui da praia, eu sei que por trás não tem nada. Não tem nada. Né? Enquanto que no tsunami tem quilômetros de mar alto por trás. E quem está na praia não enxerga isso, porque quem está na praia só enxerga a onda. Tá? Ele até pode achar, e depois até vou mostrar um filme, tá? Onde em fotos, tá? Das pessoas vendo o tsunami chegar e não estão sabendo o que está chegando. Tá? Tá? Quer dizer, mesmo uma onda como essa aqui, tá? Que é uma onda gigante, tá? Eu sei que, bom, aqui é um pouquinho mais difícil de furar a onda, tá? Mas até a gente pode pensar em furar essa onda. Né? Quer dizer, tem uma parede d'água aí de 20, 30 metros de espessura. Né? Agora, num tsunami tem quilômetros, né, por trás, né, daquilo lá. Bom, o interessante é que existem mais de 1.500 registros históricos sobre tsunami. É que aqui no Oceano Atlântico, nós estamos muito bem protegidos para tsunamis. Os tsunamis tendem a acontecer no Pacífico e no Índico. Por quê? Por que nós estamos protegidos? Porque aqui as placas tectônicas estão se afastando. Normalmente o que desencadeia um tsunami, tá, é um movimento
repentino, tá, no fundo do oceano, onde tem uma coluna de água de alguns quilômetros por cima. Quer dizer, imagine uma coluna de água com 5 quilômetros de espessura por cima e o fundo do oceano levanta 1 metro ou baixa 1 metro num tempo curto. Tá? Esse é o mecanismo, tá, de geração de tsunami. Claro que pode haver outros, como por exemplo impacto de meteorito, tá? Pode gerar tsunamis também. Tá? Mas de um modo geral, ali no Pacífico, no Índico, tá? A questão é que tem placas tectônicas colidindo. Tá? Ali as coisas estão em processo de colisão. Então, de repente, libera energia, tem um movimento brusco, gera um tsunami. Aqui no Atlântico, as placas estão se afastando. Né? A África está se afastando da América. Né? Então, por aqui não há muito registro. Né? Depois vou falar de um tsunami importante que aconteceu aqui no Atlântico. Tá? Mas aqui eu fiz uma listagem de alguns grandes tsunamis. Tá? 22 de maio de 1782. Tá? 1782, lá na Ásia. Cerca de 50 mil pessoas foram vitimadas. Imaginem hoje. Tá? Naquela época, tinha muito menos gente. Né? Repetindo um evento como esse número aqui é multiplicado por uma ordem de grandeza, né? No mínimo. 26 de agosto de 1872, tá? Como consequência da grande erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, um tsunami matou 36.417 pessoas. Tá? Aqui já tem um registro bem preciso, tá? Porque é 1882. 15 de junho de 1896, no Japão, um tsunami, tá? Com cerca de 30 metros de altura, matou 27 mil pessoas, feriu 9 mil, destruindo 3 mil casas, numa cidade. Tá? Essa cidade não tinha 27 mil pessoas. Tá? O azar é que esse evento aconteceu numa festa religiosa. A cidade estava cheia de gente que veio para a festa religiosa e que foi vitimada lá. Tá? Devia estar rezando para o Deus errado. Então, somente na região do Oceano Pacífico foram registrados mais de 1.100 tsunamis nos últimos 20 séculos, sendo que os 15 mais terríveis, anteriores a 26 de dezembro de 2004, produziram aproximadamente 330 mil mortes. Tá? Se a gente contabilizar o número de mortes nesses 15 mais terríveis. Vejam, esse de 2004, só ele já matou quase esse número. Né? Porque eles pararam de contar lá por volta de 200 mil vítimas. Né? Um dos primeiros registros de tsunami remonta ao século XIV a.C., né? Quando a cidade de Knossos, capital de Creta, teria sido destruída por uma onda gigante originada da erupção do vulcão Santorini no mar Egeu. Isso acabou com aquela civilização. Esse tsunami acaba porque a Knossos era a capital daquela civilização. E há evidências geológicas de tsunamis em épocas remotas, tá? Encontrados em diversas regiões da Terra, inclusive um super tsunami, possivelmente originado por impacto de um grande asteroide. Tá? Então, eles deixam rastro, tá? E os geólogos encontram esses rastros. Tá? O Frank me emprestou um livro, ele tem um livro muito interessante só sobre tsunami, cheio de fotografias, tá? Onde o cara mostra assim, as evidências de tsunami, tá? Tsunamis em épocas remotas, tá? Terras colocadas em lugares onde elas não poderiam estar, que os geólogos interpretam como sendo consequência do tsunami. Um dos raros tsunamis no Oceano Atlântico aconteceu em 1º de novembro de 1755, quando Lisboa foi destruída por um terremoto. Cerca de 50 minutos após o terremoto que devastou a cidade, tá? Esse é o grande terremoto de Lisboa, a cidade foi toda ela por terra, pegou fogo. Tá? Os sobreviventes se retiraram para o porto.
Porque o porto tinha ficado razoavelmente intacto. Tá? Só que o local onde se originou o terremoto era lá dentro do Atlântico. Porque para gerar um tsunami tem que acontecer esse movimento onde tem a coluna de água com grande espessura por cima. Tá? Isso aconteceu, tá, longe, tá, não sei quantos quilômetros, tá, centenas de quilômetros para dentro do oceano. Lá houve um movimento sísmico. Tá? As primeiras ondas derrubaram Lisboa e o tsunami chegou 50 minutos depois. Nesses 50 minutos, os sobreviventes tinham se retirado para o porto. Tá? Porque não tem cultura sobre isso. Tá? Parece história de português. Tá? Mas não é, que o pessoal não tem cultura. Lá naquelas ilhas do Pacífico, os habitantes daquelas ilhas, quando sentem algum tremor de terra, eles se retiram para a parte alta da ilha. Porque um tremor pode ser indício, tá, de que daqui a pouco vem uma onda gigante. Tá? Mas então, lá, né, então, 50 minutos após o tremor que devastou a cidade, as águas no porto baixaram e alguns minutos depois, uma onda com 15 metros de altura atingiu as docas da cidade, matando inúmeros sobreviventes do terremoto. Tá? É bastante comum esse abaixamento do mar antes da chegada da primeira onda. Ele não é necessário, apesar de ele ser bastante comum. Tá? Em 2004 também se registrou esse abaixamento. Sim. Aqui eu tenho um depoimento, tá, do João Sombra, que é um brasileiro que estava ancorado em Phuket, na Tailândia. Tá? Esse depoimento dele é longo, ele apareceu na 0 hora. Eu só tirei um trecho aqui, porque eles estão sabendo que vai chegar o tsunami. Tanto que eles se retiraram do porto e estão observando de uma parte elevada, porque eles estão sabendo que vai chegar o tsunami. Tá? A grande baía de acesso ao estaleiro começou a secar de forma espantosa. Os peixes pulavam no seco. Isso durou cerca de 20 minutos. E de repente, no horizonte, algo começou a crescer. Uma grande onda principiava. Era algo monstruoso. E aí ele segue contando lá, porque essas ondas vêm em sucessão e cada vez mais altas. Não? Cada vez mais altas. Às vezes chega 3 ondas, chega uma primeira, depois chega uma segunda, mais alta ainda. A água não baixa. Não? Já está elevado e vem uma próxima onda. Não, tem um filme, eu nem vou mostrar o filme para vocês, porque é terrível o filme, mas onde a gente ouve, inclusive, o pessoal dizendo, porque a filmagem já começou depois da chegada da primeira onda. E o pessoal está apavorado e está vendo, está chegando uma segunda onda, dá para ouvir em inglês no áudio do filme. Tá? Muitos desses filmes que o pessoal fez, ele só iniciou depois da chegada da primeira onda. Bom, aqui tem fotos, gente. Tá? De máquinas que os caras encontraram. Tá? Não encontraram o pessoal que fez a foto. Tá? Olha só, o mar tinha recuado. Tá? E lá está chegando. Só que esse pessoal não sabe que isso aqui é um tsunami. O que eles estão vendo lá? Uma onda. Tá? Talvez um pouco maior do que uma onda normal. O que eles não sabem é que tem uma grande extensão de mar elevado por trás daquilo lá. Tá? Eles estão achando que, bom, está chegando uma onda grande, tá? Mas uma onda convencional. Não parece que uma das pessoas está correndo em direção ainda. Sim, isso é bastante comum de acontecer quando o mar recua, como aparecem coisas que antes não se via, às vezes o pessoal entra, tá? Para dentro do mar. Tá? Aqui, ó, mais perto. Aqui uma outra sequência de fotos. Lá está chegando o tsunami. O pessoal caminhando aqui na beira da praia. Tá? A segunda foto e aqui é a última foto. Tá? Essa foto foi batida já quando o cara está sendo
quase pego pela onda. Bom, ele já tinha subido uma árvore. Pois é, cara, tô imaginando, sangue frio, né, cara? Vai ter 4 o maior tsunami já registrado ocorreu no Alasca, em 9 de julho de 1958, quando 90 milhões de toneladas de rocha e gelo desabaram dentro de uma baía, Lituya Bay. Tá? Esse foi um evento, é uma possibilidade de produzir um tsunami, uma montanha desaba para dentro do mar. E hoje, então, essa possibilidade com aquecimento Não, tem um tsunami engatilhado numa ilha aqui perto da África. Tá? Um físico, inclusive, falava sobre isso um pouco depois desse evento, em janeiro de 2005. Tá? Um físico se manifestou sobre isso. Tá? Porque nós não estamos... o dia que essa montanha desabar e ela está em estado precário para cair, tá? Os geólogos sabem que nos próximos 10 mil anos ela vai desabar, só que ninguém sabe quando. Pode ser amanhã ou pode ser há muito tempo. Tá? E aí o que o físico estava chamando a atenção é de que, primeiro, o nordeste do Brasil vai ser assolado por ondas gigantescas. Tá? Nós vamos ter algum tempo. Aonde que vai cair a montanha? É lá perto da África, numa daquelas ilhas, eu acho que portuguesas, tá? Que é uma ilha vulcânica que tem uma montanha lá que está em estado precário para cair. Tá? Mas chega até o Nordeste? Sim, vai chegar. É isso que se ali na Indonésia chegou aqui. Sim, mas tem uma coluna de água grande. Lá tem uma coluna de água Sim, o que eles falavam lá é que na origem vai levantar uma parede com 500 metros de altura, mas depois isso logo vai diminuindo, tá? Mas ainda vai chegar ondas grandes no Nordeste brasileiro. E o que ele diz é o seguinte, é que aqui não há nada programado, tá? Porque não se improvisa a retirada, tá? do pessoal da praia, da zona litorânea. Tá? Lá esvaziar Recife toda manhã. Lá no Pacífico, sim, eles estão preparados para isso. É disparado alerta de tsunami e todo mundo sabe como proceder. De vez em quando a gente ouve aqui, né? Foi disparado um alerta e tal. Tá? Porque ninguém sabe se o tsunami foi produzido. Houve um movimento sísmico lá. Eles localizaram, alguns minutos depois se sabe onde aconteceu. Se foi em mar alto, é possível que tenha sido gerado um tsunami. Tá? E aí, bom, dependendo do lugar onde ele vai chegar, pode ter horas ainda de tempo. Tá? Mas o que fazer, ninguém improvisa. Tá? Lá ele sabe, aqui não se sabe o que fazer. Tá, mas esse aqui, então, ele gerou uma onda com cerca de 50 metros de altura, levando a água até 524 metros no outro lado da baía. Onde ele bateu lá do outro lado da baía, ele bateu e ficou marcado no morro, então os caras sabem lá, porque a vegetação no morro ficou marcada até 524 acima do nível do mar. Tá? E essa baía era inóspita, só que tinha um casal lá, tá, navegando na baía. E tem o depoimento da mulher, tá? Então eles estavam num barco de 12 metros, tá? E eles foram apanhados pelo tsunami, porque esse saiu para mar alto, ele se originou dentro da baía e foi para fora, lá se dissipou, tá? No mar alto ele se dissipou, mas ele pegou então o barco, tá? E eles surfaram durante alguns minutos, tá? E finalmente foram deixados ilesos em alto mar. Os navegadores relataram que durante a surfagem viam abaixo deles as árvores das florestas que circundavam a baía. Esse é o maior registrado. E finalmente, em Arica, em 13 de dezembro de 1868, na costa do Peru, um tsunami com
cerca de 10 metros, apanhou 2 navios de guerra, um americano e outro peruano, e os transportou por 5 quilômetros, deixando a 3 quilômetros para dentro do continente. Tá? Tem fotografias ainda. Tá? No livro do Frank aparecem essas fotos. Não sei se hoje ainda resta alguma coisa dos navios, porque eles foram deixados lá, imagina. Um navio de guerra levado 3 quilômetros para dentro do continente não tem depois como retirar. Eles estavam a 2 quilômetros da costa, não, o tsunami pegou e levou eles lá para dentro do continente. Bom, ondas mecânicas propagam energia mecânica. Por isso elas são chamadas de ondas mecânicas. Tá? Na forma de energia cinética e energia potencial. Tá? Quer dizer, uma onda propaga tanto energia cinética quanto energia potencial. A energia potencial propagada pode ser energia potencial elástica. Tá? Por exemplo, em ondas sonoras, em fluidos ou sólidos, ondas em corda, tá? Essas ondas transportam energia potencial elástica, tá? Ou energia potencial gravitacional, que é o caso das ondas marítimas. As ondas marítimas elas são chamadas de ondas de gravidade ou gravity waves, exatamente porque elas transportam energia cinética e energia potencial gravitacional. Elas têm características bem diferentes das ondas elásticas. Por isso, então, essa terminologia de gravity waves para essas ondas. Então, exemplos desse tipo de ondas são as ondas marítimas, das gravity waves. Durante a propagação das ondas marítimas, as partículas do líquido oscilam. É facilmente perceptível a oscilação da água na direção do campo gravitacional. Quem está ainda parado na beira do mar vê essa oscilação vertical, perpendicular à direção de propagação. Entretanto, também ocorre uma oscilação das partículas do líquido na própria direção de propagação da onda. Um surfista que está ali na zona, atrás da zona de surf, surf é arrebentação. Ele está atrás da zona de arrebentação. Se a onda passa por ele, ele sobe e desce, avança e recua. Ok? A gente vê fácil o movimento vertical. Esse é fácil de ser reconhecido. O movimento horizontal é mais difícil de ver. Mas se eu tenho uma estaca gravada, até dá para ver isso. Que se o surfista está ali pertinho de uma estaca da plataforma, ele vê notoriamente que além de subir e descer, ele avança e recua. E a gente sente, quem estiver em cima da prancha, sente os efeitos inerciais, as acelerações de subida e descida e as acelerações horizontais também. Bom, e assim, gente, ondas marítimas sempre têm as duas componentes. É impossível produzir uma onda marítima sem as duas componentes. Por quê? Porque, veja, o líquido podemos tratar como incompressível. A água é praticamente incompressível. Não muda de volume. O mar aparece numa região do mar, digamos que essa linha preta aqui indicasse o nível do mar antes da onda passar. Como é que aparece essa depressão aqui? Só se a água que estava aqui passou para cá. Ok? Portanto, tem que ter, necessariamente, para subir e descer, tem que ter também um movimento na horizontal. Isso aparece matematicamente quando se trata das ondas marítimas. Ela aparece em duas componentes. As ondas, então, as ondas marítimas possuem uma componente oscilatória transversal na direção do campo gravitacional e uma componente oscilatória longitudinal na direção de propagação, determinando que uma partícula do meio descreva uma elipse. Ela descreve uma elipse, ela não descreve só um movimento unidimensional. Porque ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela avança e recua concomitantemente.
ou em caso muito particular, uma circunferência. Tá? Enquanto a onda marítima está passando por aquela região. Ou seja, a componente oscilatória longitudinal é sempre igual ou maior do que a componente transversal. Isso também se pode provar matematicamente. Tá? Quer dizer, quando vocês veem uma onda com uma amplitude vertical de 1 metro, saibam que a amplitude longitudinal tem mais de 1 metro. Tá? E pode ser bem maior. Tá? Depois vamos ver isso. Aqui eu tenho uma figura tentando representar, tá, as linhas azuis, tá, quando a onda está passando, eram as linhas pretas. Tá? Ou seja, partículas que estavam aqui embaixo, tá, agora estão lá em cima. Tá? Essa figura nos dá conta também que tem um movimento na direção horizontal. Ela só está mostrando, tá, que a água está oscilando, e não só na parte de cima. Tá? Ela está oscilando em toda a coluna de água, ela está oscilando na vertical e na horizontal. Tá? A figura também representa que as oscilações na vertical são maiores quanto mais próximo a gente estiver da superfície. Tá? Quanto mais no fundo a gente for, tá? Até porque no fundo não pode oscilar. Tá? Então tem que ter uma variação da amplitude vertical com uma profundidade. Tá? Tá? E aqui estão definidos alguns parâmetros que depois vão aparecer. Tá? H é a amplitude vertical máxima, é o que a gente vê lá em cima da água. Tá? D é a espessura da lâmina d'água. Tá? Lambda é o comprimento de onda. Bom, e a teoria sobre as ondas de gravidade, né, permite fazer algumas afirmações interessantes. Aqui nós temos uma onda marítima se propagando em mar profundo. Em mar profundo. O que é mar profundo? Comprimento de onda, tá, menor do que 2 vezes a espessura da lâmina d'água. Tá? Isso é o que se entende por mar profundo. Quer dizer, se é profundo ou se é raso, eu tenho que contextualizar isso em função do comprimento de onda. Tá? Bom, se essa condição está preenchida, tá? Se lambda for menor, até igual a 2 vezes a espessura da lâmina d'água, tá? Então o que acontece? A oscilação longitudinal e transversal são muito parecidas. As partículas de água executam movimento circular. Tá? Mas, conforme a gente vai descendo, tá, a amplitude dessa circunferência que descreve, tá, os dois movimentos está diminuindo. E em lambda sobre 2 se anula. Tá? Ou seja, abaixo de lambda sobre 2 o mar é calmo. Tá? Isso explica, por exemplo, que eu tenho uma tempestade terrível lá em cima, tá? E lá nas profundezas o mar é calmo. Até teve uma reportagem do tsunami que teria um casal mergulhando e não teriam sentido. Não, mas cuidado, porque isso aqui não vale para tsunami. Depois vou mostrar que o tsunami sempre se propaga em mar raso, sempre. Mesmo quando ele está lá em alto mar, é raso para o tsunami. Mas e aí o relato desse casal? Não, eu vou falar desse relato. Tá, vou falar desse relato. Tá? Então isso aqui, essa afirmação, tá, é para ondas convencionais, que tem centenas de metros de comprimento de onda. Uma onda de tempestade pode ter centenas de metros. Tá? Aí tu desce centenas de metros para dentro do mar e vai encontrar mar calmo, apesar de lá em cima estar acontecendo um horror. Ok? Tá? E esse decaimento aqui é exponencial com a profundidade. Se o comprimento de onda for muito maior do que a espessura da lâmina d'água,
Tá? Se nós tivermos um comprimento de onda bastante maior do que a espessura da lâmina d'água, tá? Aí a gente vai ter essas trajetórias elípticas. Tá? Anulando a componente vertical no fundo do oceano. Tá? Mas permanecendo a componente horizontal. Quem já vivenciou um pouco de onda aí no nosso mar, tá? Pode sentir isso. Tá? Se ele furar a onda e for para perto da areia, tá? Ele sente o movimento horizontal, mas não tem mais esse movimento vertical. Quer dizer, esse movimento vertical é máximo na superfície. Tá? E tem um compromisso entre as duas amplitudes. L é a amplitude longitudinal e H é a amplitude transversal máxima, que acontece lá na superfície. Tá? Tem um compromisso que é dado por essa equação aqui. Isso é a teoria, tá? sobre ondas marítimas para permitir fazer essas afirmações quantitativas. Tá? Quer dizer, vejam que daqui decorre, tá? Como o lambda é maior do que D, tá? Porque é nessa condição que está valendo isso, tá? Comprimento de onda maior do que a espessura da lâmina d'água, tá? Decorre que L é maior do que H. E L pode ser muito maior do que H. Se lambda for muito maior do que D. Tá? Tá? Então, essa condição está preenchida, tá? Para ondas, nessa região onde a gente vê elas quase arrebentando, ali já está preenchida a condição de que elas estão se propagando no raso. Tá? Um pouco mais para dentro do mar, elas estão se propagando em mar alto. Tá? Então, as ondas marítimas convencionais, elas finalmente estão se propagando numa lâmina d'água pouco espessa. Tá? E aí muda o comportamento da onda. Quer dizer, o comportamento é um lá longe, onde ela se propaga em alto mar, e diferente onde a lâmina d'água for menos espessa. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui no nosso litoral, por exemplo, é as ondas já nessa condição. Tá? Ou seja, já estão se propagando em mar raso. E tsunami sempre está se propagando em mar raso. Por quê? Porque esse lambda aqui, tá? É da ordem de centenas de quilômetros, dezenas ou centenas de quilômetros, e a espessura da lâmina d'água máxima lá em mar alto é 5 quilômetros ou 10 quilômetros. Portanto, o tsunami sempre preenche essa condição, mesmo quando ele está lá em alto mar. A lâmina d'água é pouco espessa comparada com o seu comprimento de onda. Tá? Bom, e essa teoria também permite a gente obter expressões que dão a velocidade de propagação da onda. Tá? Em mar alto, águas profundas, tá? Lambda maior do que 2D, a velocidade de propagação depende do comprimento de onda. Quanto maior a onda, mais rápido ela se propaga. E que elas são ondas de gravidade, vocês veem agora aqui. Tem o G lá, dentro da expressão, a intensidade do campo gravitacional na região de propagação. Tá? Gente, um fenômeno que os surfistas percebem, que querem que aconteça, é o swell. Não, o swell são aquelas ondas muito bem comportadas. Uma tempestade em alto mar, muito distante do lugar onde vai aparecer o swell, porque o swell vai aparecer em uma praia de surfista, que é a chegada daquelas ondas muito bem comportadas. Como é que a gente entende? Porque lá, afinal, na geração se produz ondas, lá sei lá com que forma. E agora chegam lá na praia ondas quase essas que a gente imagina sempre nos nossos problemas, quase senoides. O que aconteceu? Separou, né? Lá na geração tem ondas com comprimentos de ondas com comprimentos de onda muito diferentes. Tá? Mas elas estão se propagando, cada comprimento de onda se propaga com uma determinada velocidade. Tá? Ou seja, a longo prazo,
depois de viajar dezenas de quilômetros, tá, vão chegar ondas aí, tá, com comprimento de onda selecionado, quase que ondas puras. Tá? Deu para entender a ideia? Tá? Tá? Mas isso é para onda convencional. Porque quando uma onda se propaga num raso, vale essa expressão. Tá? Quando o lambda é muito maior do que d, a velocidade de propagação é simplesmente raiz quadrada de d e não tem mais essa dependência com o comprimento de onda. Tá? Dependência com o comprimento de onda, tecnicamente, é chamada de dispersão. Tá? A gente conhece muito bem o fenômeno da dispersão da luz. Quando passa, tá, entra no meio do tipo vidro, tá, separa, tá, refrata de maneira diferente. Por quê? Porque as velocidades de propagação dependem do comprimento de onda. Não é só no vácuo, né, que as ondas luminosas se propagam todas elas com a mesma velocidade. Tá? Tá, mas uma coisa semelhante acontece com ondas marítimas também. Tá? Em alto mar, G lambda sobre 2π, e em água rasa, raiz quadrada de GD. Isso aqui vale sempre para o tsunami. Essa expressão aqui é que dá a velocidade de propagação para os tsunamis. Aí vocês podem ver o que é um tsunami, tá? Com que velocidade ele viaja. Tá? Lá onde ele vinha, onde ele foi originado, lá onde a espessura da lâmina d'água é 5.000 metros, tá? A gente vai encontrar uma velocidade de propagação de 224 metros por segundo, 800 km por hora. Essa é a velocidade com a qual eles viajam em alto mar. Tá? Veja, isso não é a velocidade com a qual a água se movimenta, porque a água se movimenta muito lentamente. Tá? O mar vai subir e descer 1 metro em muitos minutos. Isso dá uma oscilação muito lenta e imperceptível em alto mar. Quem está no mar, não nota. Não nota isso. Ele nota as ondas convencionais, porque essas têm períodos curtos. Tá? O barco sobe e desce até mais do que quando um tsunami está passando, num tempo curto. Isso produz efeitos inerciais, né, que é fácil, né, o pessoal enjoa. Tá? O enjoo é um efeito inercial, eu estou sendo acelerado constantemente. Tá? Tá? Agora, o tsunami lá em alto mar é imperceptível. Tá? Ele viaja com essa velocidade fantástica, tá? Mas é imperceptível, porque eu tenho, digamos, 1 metro de diferença ao longo de centenas de quilômetros. Tá? Os efeitos iniciais da aceleração quase não usam. Sim, as acelerações são pequeníssimas. Tá? São pequeníssimas. Tá? Mas aí o que acontece quando esse tsunami que vinha a 800 km por hora, ele vinha nessa lâmina d'água de 5.000 metros, agora ele passou por uma lâmina d'água de 50 metros. Tirem dois zeros aqui de dentro, está debaixo do radical, tá? A velocidade baixou para 80 km por hora. Tá? Vinha 800, baixou para 80. Tá? E o que acontece? O comprimento de onda encolhe. Tá? Quer dizer, o comprimento de onda que era lambda 1 lá em alto mar, digamos 100 km, tá? Aqui baixou para 10 km. Tá? Baixou uma ordem de grandeza. Encurtou o comprimento de onda. Bom, algumas considerações ainda sobre as ondas se propagando em água rasa. A amplitude longitudinal é maior do que a amplitude transversal. O movimento da água na crista da onda é no mesmo sentido da propagação da onda na crista. Tá? A onda está se propagando para lá na crista da onda. Tá? O movimento da água é no próprio sentido de propagação da onda. Já na calha da onda, o movimento é contrário à propagação. Tá? O sujeito ali que está perto da arrebentação não sabe nadar, aí daqui a pouco vem uma onda maior, ele é pego por essa onda. Tá? E aí quando ele retoma o pé, ele está na calha. E aí ele se sente arrastado lá dentro. Ok? Porque na calha está recuando. Tá? O cara
manter o sangue frio, tá? Porque não é esse o momento de tentar escapar ali. Tá? Porque nesse momento o mar está recuando. Tá? O momento de escapar é quando está na crista. Aliás, é na crista que a gente pega a onda. Tá? Porque aí a água está se movimentando no mesmo sentido da propagação da onda. E se a amplitude transversal H for da ordem da espessura da lâmina d'água, tá? Se H já for da ordem de D, tá? A velocidade da água na crista e na calha são comparáveis à velocidade de propagação da onda. Eu fiz aqui uns cálculos, tá? Isso não é tsunami, é uma onda convencional com 70 metros de comprimento de onda, se propagando numa lâmina com 5 metros, tá? E com uma amplitude de 2 metros. Tá? Aí estão as velocidades. A onda se propaga a 7 metros por segundo, raiz quadrada de GT é 5, 10, raiz quadrada 7 metros por segundo. Velocidade na crista 2,8 metros por segundo. Na calha 2,8 metros por segundo também, só que aqui para dentro do mar e aqui para fora. Não é para dentro que a gente pega a onda da crista. Não. Pegar a onda na calha é ir contra a onda que vem vindo. Não? Bom, e a energia mecânica transportada por uma onda marítima é dada por essa expressão aqui, independentemente daquelas duas condições. Essa expressão vale sempre. Tá? O que aparece aqui é a densidade do meio, a intensidade do campo gravitacional, a amplitude transversal máxima, o comprimento de onda e Z a extensão da frente de onda. Tá? É o pedaço da frente de onda que nós estamos considerando. Um tsunami, tá, com amplitude transversal de 1 metro, H a 1 metro, e comprimento de onda de 200 km, transporta ao longo do seu comprimento de onda a energia mecânica de 1 gigajoule. Essa é a energia transportada por um tsunami ao longo de um comprimento de onda. E uma potência média de 1 megawatt por metro da sua frente de onda. Essa é a potência média transportada pelo tsunami. Bom, gente, olhem para essa expressão aqui, ó. Tá? Vejam que a energia depende do comprimento de onda. Tá? A energia depende do comprimento de onda. Vamos imaginar que eu tenho uma onda que está se propagando sem perder energia. Tá? No meio fracamente dissipativo, que é o que acontece para os tsunamis. Os tsunamis viajam centenas de quilômetros sem perder energia. Por quê? Porque a perda de energia numa onda tem a ver com a rapidez com a qual a água oscila. Se a água oscilar lentamente, não tem dissipação. Você sabe que as forças dissipativas crescem com a velocidade. A velocidade não de propagação da onda, a velocidade com a qual a água se movimenta. Tá? Então um tsunami viaja praticamente sem dissipação. Tá? Então considerem que E é constante. Agora, o que está acontecendo com o lambda? Quando ele está chegando perto da costa, lambda está encurtando. Lambda está encurtando. Ora, para lambda encurtar só tem um jeito: crescer H, amplitude. Esse é o mecanismo de crescimento. Aliás, não só do tsunami, das ondas que a gente vê aqui na beira do mar. Quando ela encontra uma lâmina d'água mais rasa, ela aumenta de amplitude. Ela aumenta de amplitude. Ela vem se aproximando da costa, lá longe, a amplitude é pequena. Conforme ela vai chegando mais perto da costa, a lâmina d'água está menos espessa, está aumentando a amplitude. Aí, no caso, o comprimento de onda, quando ele cai 2 vezes, o H vai aumentar um fator de raiz de 2 para compensar. Sim. Ou seja, não seria como se fosse um aumento tão drástico em relação ao comprimento de onda. Sim, mas em todo caso, essa expressão aqui permite que
que a gente obtenha o que na literatura é chamado da lei de Green. Tá? A lei de Green, ela relaciona a amplitude máxima com a espessura da margem d'água. Tá? Aparece aqui a quarta potência. Tá? A quarta potência. Quer dizer, um tsunami em alto mar, que passa no alto mar, onde tinha 1 metro de amplitude transversal e onde a espessura da lâmina d'água era cerca de 5.000 metros, para uma região próxima à costa, onde a espessura da água se reduziu para 20 metros, atingirá ali a amplitude transversal máxima de 4 metros. Ele vinha com 1 metro em alto mar, tá? Agora ele já está no raso, está perto da costa, 20 metros só a espessura de lâmina d'água, tá? A amplitude cresceu para 4 metros, tá? Conforme se calcula facilmente pela lei de Green. Se o período do tsunami for 15 minutos, tá? Para a gente ter resultados numéricos, tá? O comprimento de onda seria de 200 km em alto mar e 13 km em mar raso, ali onde a lâmina d'água é 20 metros. A sua amplitude longitudinal em alto mar é cerca de 6,5, veja, é 6,5. Tá? Ou seja, as partículas de água lá em alto mar estão descrevendo elipses onde um dos semieixos tem 2 metros e o outro tem 13 metros. Mas quando atingir as proximidades da costa, a amplitude longitudinal é cerca de 400 metros. Tá? Aí tem que reportar aquela expressão que eu mostrei há pouco, relacionando as duas amplitudes. Tá? Ou seja, o tsunami, eu estou vendo lá, e o pessoal está vendo na beira da praia, está vendo uma onda com alguns metros de amplitude longitudinal. E centenas, isso ele não vê, centenas de metros de amplitude transversal. Tá? Aqui está a curva de crescimento. Tá? A amplitude está aumentando conforme a espessura da lâmina d'água diminui. Tá? Lá em alto mar era 1 metro, aqui na beira da praia, 20 metros de espessura, 4 metros, 5 metros, não, quer dizer, pode ser uma parede d'água, tá? Com alguns metros de altura. O crescimento da amplitude concomitante com o encurtamento do comprimento de onda torna-se cada vez mais acentuado à medida que o tsunami se aproxima da costa. Somente quando o tsunami atinge regiões onde a lâmina d'água tem pequena espessura é que acontece o seu agigantamento. O tsunami que devastou Sanrico em 1896 passou desapercebido para os pescadores que se encontravam a alguns quilômetros da costa navegando em frágeis embarcações. Na manhã seguinte, quando retornaram para casa, ficaram estupefatos com a destruição verificada, porque eles estavam lá de frente à cidadezinha, tá? E o tsunami passou por eles, só que eles estavam onde a lâmina d'água é espessa, não notaram absolutamente nada. Turistas que mergulharam em frente a uma das praias devastadas pelo tsunami de 26 de dezembro relataram que estavam próximos ao fundo do oceano e que apenas notaram uma correnteza forte. Ao retornarem ao barco, constataram que os objetos no seu interior estavam desarrumados, evidência de uma sacudida mais forte. E quando eles olharam para a praia, eles ficaram estupefatos também. Porque eles estão na frente da praia, mas ali onde a lâmina d'água é espessa. Tais constatações são consistentes com o exposto anteriormente sobre ondas na condição lambda muito maior do que delta. A amplitude da componente transversal do tsunami é máxima na superfície, anulando-se no fundo. Eles estão perto do fundo, eles não sentiram nada. Tá? Mas sentiram uma correnteza forte. Que é a componente longitudinal. Isso, que é a componente longitudinal. Não? Daí fiz um cálculo aqui para a gente ter uma ideia. Não sei se esses dados valem para aquele tsunami, mas só para a gente ter uma ideia assim. Ó. Digamos que já fossem 3 metros lá a amplitude. Tá?
período de 15 minutos, propagando-se em uma lâmina d'água com 40 metros de espessura. Estima-se uma amplitude longitudinal de cerca de 210 metros já. E uma velocidade longitudinal máxima da água de cerca de 1,5 metros por segundo, 5,3 km por hora. Ninguém resiste uma correnteza de 5,3 km por hora, é o que eles sentiram. Eles foram arrastados. Tá, e aí então aqui está uma representação do que acontece. O tsunami se aproxima da costa, tá? Encolhe o comprimento de onda, tá? Aumenta a amplitude, tá? E finalmente ele rebenta. Tá? Ali isso é representação de um tsunami ou de uma onda? Porque o tsunami é reto atrás, né? Poderia ser, claro, poderia ser uma onda convencional também. Tá? Quer dizer, conforme ela vai se aproximando da costa, o seu comprimento de onda encurta, a amplitude aumenta e finalmente intervém efeitos não lineares que fazem a crista avançar em relação à base. Esse é o mecanismo de rebentação. A crista começa a avançar em relação à base e rebenta. Tá? E aí é possível definir um parâmetro de rebentação, tá? Um parâmetro de rebentação, onde nesse parâmetro de rebentação aparece amplitude transversal, período, tá? E K é alguma coisa que depende lá do fundo do oceano. Tá? Esse K é uma característica do leito do oceano. Portanto, todas as ondas que estão chegando nessa praia tá, tem o mesmo K, mas elas podem chegar com amplitudes maiores, ó, aí o parâmetro de rebentação é maior. Tá? E o parâmetro de rebentação cai com o período. Ou seja, tsunamis têm baixíssimo parâmetro de rebentação. Ou seja, contrariamente às ondas comuns que rebentam longe da praia, tá? Um tsunami pode chegar até a beira da praia sem rebentar. Deixa eu mostrar para vocês. Tá chegando um tsunami. Tá? Alguém lá notou que está chegando uma onda um pouco maior. Tá? Olha aí, ó, o efeito de parede d'água. Agora arrebentou, mas arrebentou aqui, na entrada do mar. Tá? E ali agora vai acontecer a inundação. Holy crap! Isso vai continuar durante muitos minutos, tá? O mar elevado, tá? Não é aquela coisa monstruosa que a gente vê lá em muitas Produções. uma parede de dezenas de metros. Não precisa ser, não foi isso que aconteceu lá. Alguns metros apenas que o oceano fica elevado durante um tempo. E ainda vem as outras ondas, né, na sequência. Sim. Pode vir depois uma segunda onda, ainda ou terceira onda, tá? Com amplitudes maiores. Tá bom, aí eu estou terminando. Tá, aqui eu tenho aquele quadro da parede d'água que eu capturei do filme. Tá? Bom, e finalmente uma coisa interessante, né? Ainda relacionada com as ondas marítimas. Tá? Por que as ondas sempre chegam lá na costa paralelamente à costa? É um fenômeno de refração. Lá em alto mar tem onda se propagando em tudo que é direção. Mas na beira da praia elas chegam praticamente perpendiculares à praia. Por quê? Porque tem uma região de transição aqui, ó, em que lentamente vai diminuindo a velocidade. E ao diminuir a velocidade, muda também
condição de propagação por refração. Tá? Num cais, tá? Quem parar aqui na beira do cais, aqui em Porto Alegre, tá? Até pode ver uma coisa bem diferente dessa. Passa um barco lá na frente, tá? E a água corre, a onda corre paralela ao cais. Por quê? Porque não tem essa região de transição. Tá? Ali o atracador é profundo. Tá? Mas normalmente, né, a gente tem, até chegar na costa, tem essa região, né, de transição, e então, não importando em que direção a onda está se propagando lá em alto mar, ela acaba chegando na costa, tá, com um comprimento de onda menor, claro, tá, amplitude maior, rebentando até, tá, mas chega perpendicularmente à praia. Então, nas enseadas, por exemplo, em Santa Catarina, sim. a onda que entra na enseada e contorna. Exatamente, é isso que a gente vê. Isso mesmo. Tá? As ondas estão entrando lá pela boca da enseada, entretanto, em toda a periferia da Bahia tem ondas chegando praticamente perpendiculares. Por quê? Porque o fundo do oceano Eu estava pensando na difração, isso, mas é a refração. Não, é só a refração. Tá? É a refração que explica esse efeito. E o interessante é que isso pode fazer efeitos de lente. Tá? Aqui a gente tem uma região de menor profundidade e aqui está passando um tsunami. Não ondas marítimas convencionais, porque os tsunamis têm a sua velocidade dependendo da espessura da lâmina d'água. Tá? Então o tsunami está passando em cima de uma região mais rasa, tá? Isso pode funcionar como uma lente convergente, tá? Concentrando mais. Tá? Em algumas praias a amplitude foi muito grande e do lado amplitudes pequenas. Tá? É o mesmo litoral. Tá? Como é que se explica isso? Bom, tem que ver o que tem lá por baixo. Tá? Eu sempre digo, quando a gente se mudar lá para aquelas ilhas paradisíacas, né, e a sogra vai querer ir junto. Tá? Compre a casa da sogra, porque ela vai morar junto com a gente. Compre a casa da sogra em cima de um lugar onde tem na frente do lugar tem uma montanha submersa. Porque ali o tsunami vai ser mais alto. Então, encerrado. Tsunamis gerados na costa oeste da América propendem para o longínquo Japão através de efeitos de refração. Tem lentes focando em cima do Japão. Tá? O fundo do oceano é tal que foca lá, por isso que o Japão é tão assolado por tsunami. Por sua vez, o Tahiti está protegido contra a chegada de grandes tsunamis, porque o relevo do fundo do oceano desconcentra a energia de seu litoral, quer dizer, tem lentes divergentes na frente do Tahiti. Tá? Enquanto que na frente do Japão tem lentes convergentes. Manda passagem para a sogra para o Japão. Isso. Tem algumas cidades japonesas, isso, se vocês acessarem na internet, podem ver as fotografias, onde tem um portão de ferro, uma muralha, tá? Um portão de ferro, aquilo é a proteção contra a tsunami. Quando dá o alerta de tsunami, eles fecham aquele portão. Aí uma muralha de 10 metros de altura ou mais. E é claro, o pessoal também se retira de trás, porque eventualmente a onda